que o senhor quer falar com esse texto? Né? A carta de 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 10 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de 10 a 16. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito da juventude, né, que é de suma importância para o reino de Deus, como a igreja está se tornando, né, uma maioridade. Eu estava vendo de manhã e a maioridade é fato pelo Código Civil, que a partir dos 18 anos, né, você já tem total responsabilidade de responder pelos seus atos. Né, isso tanto homem quanto mulher. Judicialmente, ou para questionar às vezes algum benefício, a mulher, eu acho que vai até 21, um negócio assim. Mas, em via de regra, para você votar, tirar uma habilitação, basta ter 18 anos de idade. Né? E a nossa igreja está completando isso pela misericórdia de Deus, né? E dentro desses 18 anos, a nossa igreja, como qualquer jovem, passou por períodos de dificuldade, como períodos de bonança, né? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, de 10 a 16. E a nossa igreja passou algumas dificuldades, a igreja amadureceu com o tempo, né? A igreja, como jovem, errou e acertou, e isso é normal na vida de um jovem, né? Só que quando nós atingimos a maioridade, né, Cristo espera de nós uma outra postura, como igreja. E eu falo de pessoas, que igreja somos nós. Isso aqui é o templo, né? Nós estamos comemorando, mas se nós não estivéssemos aqui, esse templo para nada valeria. Vamos ler a palavra do Senhor? Leitura responsiva, igual eu costumo fazer. Verso 10. Ora, é para este fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão aos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até claro. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos ouvintes. Amém? Amém. Deus abençoe a sua palavra. A irmã Sueli já orou pela minha vida, então podemos entrar na meditação dessa manhã. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando para Timóteo, que era um jovem líder da igreja primitiva. Timóteo começou o seu ministério com 20 anos. A nossa igreja está fazendo 18. Nós temos jovens aqui com essa idade. Né? E Timóteo era um jovem que foi usado por Deus, instruído pela sua avó, sua mãe, através da palavra, e se tornou amigo do apóstolo Paulo, né? E responsável pela igreja primitiva. E Timóteo era um jovem. Então estou feliz que hoje nós temos tanto público, né, com um pouquinho mais de idade, como a maioria aqui são jovens, né? E os jovens, vocês saibam disso, que a igreja do amanhã são vocês, né? Para a gente, chegou uma hora que, né, o Senhor vai nos chamar para a glória, vai nos chamar para a eternidade, e quem vai continuar essa igreja? São os jovens, né? Só que para isso, nós temos que fazer igual o apóstolo Paulo fez com Timóteo. Nós devemos cuidar desses jovens, devemos instruir esses jovens, né, para que eles conheçam realmente a verdade da palavra de Deus. E por que o jovem é importante para a igreja? Porque o jovem ele tem força, né, tem físico, tem vigor, para fazer aquilo que uma pessoa de mais idade não pode. Né?
Inclusive, meu pai, essa semana, está passando uma dificuldadezinha, questão de locomoção. Ele veio aqui com extrema dificuldade e ficou aqui sentado, né, sabe? Como se fosse um maestro regendo o coral. Né? Então, assim, você tem que, né, enquanto é jovem, ou jovem, procura trilhar no caminho do Senhor. A palavra vai dizer isso. Né? E a igreja jovem também tem que estar assim. Né? A igreja ela não pode se fechar, né, para ficar daquela forma, como era no passado, todo mundo sério, sisudo, né? Não pode ser assim. Mas também ela tem que instruir e orientar os jovens. Né? Que bonito os jovens aqui na frente louvando o Senhor. Né? E é isso que o Senhor espera da igreja. Vamos ver aqui com a palavra de Deus, né, o que o apóstolo Paulo estava querendo falar para Timóteo, aquele jovem de 20 anos de idade, líder da igreja primitiva. Então, independente da sua idade, jovem, você pode ser líder sim. Né? Você pode liderar, você pode influenciar. Né? Hoje, eu tenho até pena de tantos jovens perdidos aí pelo mundo, né? Aí nos bares da vida, nos bares, nos bailes, né? Jovens que não têm nada na cabeça, desculpa o termo, né? Jovens que só falam besteira e só fazem besteira. E o jovem do Senhor tem que ser diferente. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no verso 10: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente o da fé. Então aqui no versículo 10 eu aprendo com a palavra de Deus que primeiramente, né, quando diz assim, é para esse fim que labutamos quer dizer trabalhamos, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Né? Então eu aprendo com a palavra de Deus que o nosso trabalho aqui não tem sido em vão. Amém? Nosso trabalho, que eu digo toda a igreja, tá, irmãos? Não é o trabalho dos alunos, não. De toda a igreja. Não tem sido em vão. E nós nos esforçamos e lutamos na esperança, por quê? Porque nós temos posto a esperança em quem? Em Jesus, né? E no Deus vivo. Né? Nós não estamos aqui para servir um Deus morto, né? Para servir um Deus que está pregado na cruz, ou aquele Deus, como muitas religiões professam, né? Aquele Deus que está lá no madeiro pendurado com cara de sofrimento. Não. A palavra diz que o nosso Deus morreu e ao terceiro dia ele o quê? Ressuscitou. Amém? E se nós servirmos a um Deus vivo, nós temos que estar vivos. Nós não podemos servir um Deus vivo mortos. Mortos no espírito, mortos na palavra, mortos nos nossos pensamentos. Amém? No verso 10 ainda diz assim, na nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então eu faço a pergunta para os irmãos, a salvação é para todos? Pelo menos a vontade de Deus, né, irmãos, era que todos se salvassem. Só que a palavra é muito clara quando ela diz, um Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente aos fiéis. Então aí o Senhor dá uma qualificação, né? Dá um critério para que alguém seja salvo, tem que ser o quê? Fiel. Fiel à palavra. Né? Jovem, permaneçam fiéis, independente das dificuldades, das tribulações. Senhores, meia-idade, né? Irmãos que estão na terceira idade, permaneçam fiéis, né? Porque vale a pena. A palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? Fidelidade com o Senhor. E o Senhor se alegra, né, com a igreja fiel. Aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo transmitir à igreja primitiva essas ordenanças, essa mensagem. No verso 11 diz assim, ordena e ensina estas coisas. Mais à frente vai falar quais são essas coisas, são a doutrina. Né? Ordena e ensina. Primeiro, a igreja do Senhor ela tem que ter ordem. Né? Tem que ter ordem, ordena e ensina. Então, primeiro tem que ter ordem. Porque a palavra diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, né?
E se ele não é Deus de confusão, tampouco a casa dele. Né? Então, por isso que tem que ter ordem do início ao fim. Né? Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, ou as coisas de forma bagunçada. Né? O Senhor, no livro de Êxodo, no livro de Número principalmente, ele trata de como o povo de Israel deveria sair do Egito. Né? Ele não podia falar simplesmente assim, sai. Né? Aquele monte de gente ia ser pisoteando idosos, crianças. Eu tenho uma catástrofe. Então ele organiza, sai primeiro a tribo de fulano, depois a de ciclano, tudo com ordem. Né? Até o apóstolo Paulo, eu falei isso na lição, ele vai falar que as coisas têm que ser o quê? Com ordem e decência. Né? Porque o Senhor se agrada e fica bonito. Né? Nós falamos aqui de visitante, o visitante chega e vê uma igreja com ordem e decência, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que vive a palavra, a tendência é que esse visitante volte. Né? Por quê? Ele gostou. Agora ele chega aqui, ele não sabe quem está dirigindo, quem está pregando, quem está cantando. Ele vê uma bagunça, ele fala, poxa, é mais fácil ter ficado lá onde eu estava. Amém, irmãos? Amém, jovens? Então a igreja tem que ter ordem. No versículo 12, aí fala da mocidade, a qual eu estou batendo nessa tecla, e qual o Senhor quer falar conosco essa manhã, né? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza e na fé. Aqui no verso 12, eu aprendo que quando nós cumprimos essas ordenanças que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo ser para a igreja, não só os fiéis, como diz a palavra, mas principalmente o mundo e o ímpio, eles vão nos enxergar como alguém, né, que pratica ou que vive a palavra de Deus. Aqui a palavra está dizendo o quê? Ninguém despreze a sua mocidade. Quer dizer, viva, jovem, né, curta a sua mocidade. Por causa do vigor, da força. Em Eclesiastes, se eu não me engano, capítulo 12, ele vai falar, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias, ao qual você diz, não tenho contentamento nele. Né? Porque para o jovem é tudo bonito, para o jovem é tudo mais fácil. Né? Mas quando chega a certa idade, né, a gente já não consegue acompanhar o ritmo. Né? Antigamente eu jogava futebol, não sentia nada. Hoje em dia eu jogo e sinto dor. Ou então pensava uma coisa e fazia. Hoje em dia já não faço mais, porque é uma lei natural da vida. O nosso corpo ele não fica jovem para sempre. Né? Uma hora as coisas vão acontecer. E diz assim a palavra do Senhor no verso 12. Paulo falando para Timóteo, torna-se padrão dos fiéis na palavra. Né? Então o jovem, a igreja tem que conhecer a palavra. Né? Porque a palavra não é do José Luiz, a palavra é do Senhor. A palavra de Deus. Torna-se padrão na palavra, no procedimento. É muito importante você proceder de uma forma que agrade a Deus, que dá testemunho de Deus, né? Que as pessoas vão louvar a Deus pelo seu proceder, no amor, né? Uma igreja que não ama, o apóstolo Paulo vai falar em Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu distribua todos os meus bens, que eu toque sino, que eu faça e aconteça, se não tiver amor, nada serei. Então a igreja, ela foi instituída por Cristo para amar, né? Para cuidar do irmão. O amor é fundamental na igreja. Se não tiver amor, não precisa nem ter igreja. Que um dos mandamentos do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. Né? E o apóstolo Paulo ainda fala ainda, na fé, né? A igreja ela tem que testemunhar da fé que há em Cristo Jesus, né? Os irmãos, os jovens, os adultos, tem que ter a fé no único Deus e crer que Ele é fiel e Ele pode, né, fazer aquilo que o homem não pode. Na pureza, né? A igreja não é local de desavença, discórdia, de maldade, de interesses.
A igreja ela tem que ser pura. Até a palavra do Senhor também fala, que o Senhor tem que nos achar, ou a igreja sem mácula, uma igreja santa, limpa, separada. É uma igreja que a pureza, tipo assim, mais ou menos a igreja primitiva, quando os irmãos tinham tudo em comum, vendia, repartia e ajudava. A pureza é você fazer as coisas sem interesse. Vou fazer isso para o irmão, porque o irmão pode me dar aquilo. Vou fazer isso para Deus, porque Deus pode me dar aquilo. Deus não trabalha desse jeito. Então nós temos que ser puros no nosso pensamento, no nosso agir. No verso 13, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ensino. Amém? Amém. O apóstolo Paulo falando para Tiago. Leitura, exortação e ensino. Leitura de quem, irmãos? Da palavra. Exortação de quem? Dos irmãos. Você é livre para exortar o seu irmão, só que com sabedoria dentro da palavra. Exortar, não é chegar a expulsar, nem maltratar o irmão. Você viu o irmão em algum erro, alguma falha, chega para o irmão com carinho, dentro da palavra, orienta, exorta. Exortar e o ensino novamente, o ensino da palavra. Nós vimos no estudo de quinta-feira, que a igreja do século passado não é diferente da igreja de hoje em dia. No século passado, não pensam que não, mas na igreja de Coríntio, de Gálatas, de Apocalipse, as igrejas tinham a mesma dificuldade que nós temos hoje. E muitas das vezes por quê? Por causa da palavra. Hoje em dia o meio gospel está vendendo uma mensagem que não é verdadeira. Muitas das vezes essa teoria da prosperidade, a questão da música desenfreada. Tem uma programação, vou cantar 500 louvores, mas a palavra é 5 minutos, não passa disso. Não é assim. Porque o que instrui é a palavra. O cântico ele é bom. Sim, eleva o espírito, faz a gente estar em comunhão, mas a palavra é fundamental. Se faltar a palavra, amém? No verso 14, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma recomendação a Tiago, que cabe para nós hoje. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Qual é o seu dom? O que o Senhor pediu para que você faça na casa dele? Lembrando que todos os irmãos que têm cargos foram por imposição de mãos. Tirando aqueles eclesiásticos, até a questão da diretoria, no final do ano, a gente elege os irmãos para assumirem cargos, e é feita uma oração, onde a igreja consagra aqueles irmãos que estão aqui na frente. E o apóstolo Paulo está falando aqui, não seja negligente com o dom que há em ti. Se você foi comissionado para cumprir essa tarefa na casa do Senhor, faça. E como nós estudamos na lição, faça com êxito, faça da melhor maneira possível, porque assim você vai estar agradando ao Senhor. Amém? Não aos homens. Então nós devemos nos esforçar e cumprir. E quando nós negligenciamos o dom que há em nós, quando às vezes você tem um dom para alguma coisa e você não usa em prol do reino de Deus, você está negligenciando. Os irmãos sabem a diferença de dom e talento. Talento você já nasce com ele. Tem pessoas talentosas de fazer várias coisas. E dom é dado por Deus. E a palavra vai dizer que ele dá cada um segundo a sua vontade para que seja usado no seu ministério. E nós, como igreja, também devemos perguntar ao Senhor qual o nosso dom. Senhor, o que eu posso fazer na sua casa? Eu tenho isso comigo que não é tudo que eu vou fazer. E Deus também não vai dar 500 dons para um e nem um dom para outro.
Amém? Deus ele vai dar um para cada um, por no máximo 2. Né? E nós temos que ter o discernimento e sabedoria para encaminhar essas pessoas ou reconhecer qual o dom que há em mim. Né? Não adianta você botar aquele que gosta de trazer a palavra para cantar. Não é aquele que canta para pregar. Né? Por quê? Isso vai trazer insegurança. Muitas das vezes a pessoa não vai, né, corresponder à expectativa. Aí onde muitas das vezes vem a crítica. Né? Então nós temos que ser crítico também e saber qual é a nossa área. Né? Por exemplo, eu gosto, pela misericórdia de Deus, de louvar, mas não é qualquer música. Se eu cantar, esse irmão já viu que eu gosto muito de Sérgio Lopes e J. Neto, porque são as músicas mais lentas, mais pausadas. Então, para mim dá. Se eu cantar o William Nascimento, vai dar ruim. Né? Então, nós temos que ter esse discernimento de qual é o nosso dom, para que o Senhor me chamou. Né? E quando você tiver essa certeza, você exercer da melhor maneira possível. Né? A palavra diz, se o seu dom é ensinar, faça. Né? Se o seu dom é pregar, pregue. Se o seu dom é amar, ame. Né? Então, qual é o nosso dom? No verso 15, diz assim: medita nestas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Amém? Medita nessas coisas. Que coisa? Tudo aqui que nós falamos. Na questão da fé, do ensino da palavra, de buscar o Senhor. Né? Medita nessas coisas e nelas ser diligente. Quer dizer, se esforça para que o teu progresso seja manifesto por todos. Né? Eu costumo falar, o cristão, ele tem que evoluir. Né? Existem pessoas, e isso não é nenhum demérito, mas serve de alerta, que estão 10, 15, 20 anos na casa do Senhor, né? E muitas das vezes não sabem fazer nada. Desculpa novamente o termo, não sabem fazer nada. Ou às vezes congrega aqui tanto tempo, não sabe onde fica o banheiro. Então, irmãos, né? Nós temos que crescer na presença de Deus. Né? Eu falo assim, antigamente, quando eu era jovem, da idade de vocês, eu ia apresentar um trabalho na igreja, eu ficava tremendo, na igreja não, na escola, eu ficava tremendo, a voz não saía, suava frio, né? Eu sei que todo mundo já passou por isso. Aí o pastor Carlos, aqui numa época, me botou para dirigir o culto de quarta-feira à noite, né? Que geralmente é um culto que vem menos pessoas, e com isso eu fui me desenvolvendo, e isso fez bem assim para mim no geral, que hoje eu consigo falar em público com naturalidade. Né? Se tiver que dar uma palestra, como eu já palestrei uma vez no Colégio Adventista, acho que tinha umas 250 pessoas. E eu falei com naturalidade. Né? Então, assim, na igreja nós temos que estar apto, né, para fazer, né? E como eu falei na lição também, passada ou retrasada, o líder ele tem que fazer discípulo. Né? Por quê? Amanhã eu posso não estar aqui, o pastor pode não estar aqui, e são vocês jovens que vão continuar. Amém? Ontem eu saí, aí eu cheguei em casa e perguntei ao meu pai e à minha mãe, quem que ficou medindo a temperatura dos irmãos? Aí eles falaram, acho que foi Alessandro e a Aline, se eu não me engano. Ou Rayane, não sei. Aline, né? Não, foi daqui. Foi daqui? Acho que foi a Alessandro. A Alessandro Felipe. Foi. Da pessoa que eu não lembro. Da pessoa que estava botando álcool. Estava botando álcool. Mas eu fiquei feliz, né? E assim que a igreja do Senhor. Né? Quando um não pode, o outro tem que assumir a missão. Né? A obra não pode parar. Está marcado um culto. Alguém tem que assumir a palavra, a direção, e assim que é a obra de Deus. Né? E não também se fechar, só eu que meço a temperatura. Não está escrito isso, que é o diabo que tem que fazer. Eu faço porque eu gosto. Né? Mas, quando eu não puder, tem que ter alguém para me substituir. Né? Os irmãos devem levar isso para a vida, né? No dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Né? E ninguém, infelizmente, a realidade da vida, ninguém é insubstituível. Né?
O apóstolo Paulo e a palavra do Senhor nos orienta a isso. Né? E o líder sábio é aquele que faz discípulo. Né? Como que Jesus fez discípulo? Ensinando aqueles 12 que se multiplicou e hoje estamos aí. Né? Amém? Amém? Essa quantidade tremenda de discípulos, de servos de Deus. No verso 16, para a gente encerrar, diz assim: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui da doutrina batista, tá? Ele está falando da doutrina dos apóstolos, né? Cuidado de seguir a palavra de Deus. Então ele fala para Timóteo: cuida de ti, né, de ti mesmo, cada um, né, temos esse compromisso de cuidar de nós mesmos e da doutrina, se referindo à palavra, à casa do Senhor. Né? Cuida de ti mesmo e da doutrina, né, para que essa doutrina não se perca. Né? Hoje em dia as pessoas têm levado cada coisa para a igreja, né, que só Jesus, amém? Só Jesus na causa, como diria o outro. Né? Jesus Cristo, o Deus, o Espírito Santo, deve olhar lá de cima e fazer assim: misericórdia. Não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu falei para Timóteo, não foi isso que eu falei para Paulo. Né? Porque as pessoas estão querendo, né, igual essa última declaração do pastor e do Papa: a Bíblia tem que ser renovada. Então, não existe livro mais atual do que a palavra de Deus, escrita há tantos milhões de anos, que fala como se, né, tivesse sido escrita hoje. Acho que tem um Billy Graham, um pregador famoso, falou que a Bíblia era tão atual, que quando nós abrimos parece que nós estamos lendo o jornal de amanhã. Como é que é o jornal de amanhã? Né? As pessoas pegam os fatos de hoje e publicam amanhã. E a Bíblia é assim, né? Tanto tempo, tantos anos atrás escrita, e para nós hoje fala como se fosse, né, escrito ontem. Até na época da eleição passada, nessa nem tanto, tem um texto, não sei se é em Osés, que fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Né? E nós estamos vivendo isso, infelizmente, no nosso país. Né? Nós temos vivido isso, infelizmente, em algumas igrejas. Né? Pessoas egocêntricas, pessoas que só pensam nelas. Né? E quando faz isso, deixa de pregar a palavra de Deus, esquece da doutrina dos apóstolos, né, que era a palavra de Deus. Amém? Deus possa estar nos abençoando. Só vou ler um pedacinho aqui que eu tirei do celular, falando a questão do jovem. Né? Primeiro, parabéns à PIB de Morada do Sol por 18 anos e dizendo que o nosso alvo é Cristo. Amém? Amém. E depois diz assim: juventude é uma época da vida cheia de aventura, sonhos, força, diversão, mas também é uma época de desafios, erros e tentações. Por isso é muito importante servir a Deus desde a sua juventude. Amém? Amém. Provérbios capítulo 18, versículo 6, se eu não me engano, ou 12, 6, vai dizer, né? Cria o menino no caminho que ele deve andar, e até quando ele crescer, ele não se desviará dele. Né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né, que conseguiram criar os seus filhos no caminho que ele deve andar, os pequenos, né? Por exemplo, a palavra de Deus, ela não erra, ela é muito sábia. Né? Por exemplo, Milena, com 3 anos e 4 meses, ela já gosta de vir para a casa do Senhor. Chega em casa, ela canta cantor cristão, né? Ela fica feliz em vir. Então, isso é uma sementinha que está sendo plantada. Quando ela for maiorzinha, né, dificilmente ela vai se afastar da casa do Senhor. Se afastar, já vi um pastor falar também, né? Irmãos, não fica se culpando não, porque a sua parte você já fez. Você pode orar, né? Você pode aconselhar para que o seu filho permaneça na presença do Senhor. Né? Mas como nós falamos, 18 anos é a maioridade. Né? Porém, existe a questão também da autoridade dos pais. Né? Enquanto o seu filho estiver debaixo do seu teto,
né? Você tem essa autonomia. Amém? Deus falando. E continuando aqui com o jovem, é Deus quem dá força aos jovens e é Ele que também pode dar sabedoria. Apesar da falta de experiência devido, os jovens podem aprender a evitar muitos erros e desfrutar bem da vida com segurança, e aplicar a Bíblia em seus ensinamentos traz muitas bênçãos na juventude e para o resto da vida. Amém? Então, Deus possa nos abençoar.